Francisco para ajudar os pobres, para estar perto dos pobres e de quem precisa. Eu tenho aqui comigo Filipe Almeida, é professora universitária. Filipe, esta mensagem que também já passou no bairro da Serafina vai voltar seguramente aqui à Via Sacra, mas vale a pena refletir e pensar sobre ela. Sem dúvida, Paula, muito obrigada. Eu acho que esta mensagem social do Papa, do cuidado do outro, é talvez a mensagem mais importante que nos traz nestas jornadas. Como dizia muito bem o Papa Francisco, inspira-se em São Francisco de Assis, um homem que nasceu numa família rica italiana e que abdicou de toda a riqueza, morreu pobre, mas com o coração cheio. E eu acho que o Papa Francisco não disse isto, mas há um santo que se chama José Maria Escrivá que nos disse isto, que quando olhamos para o horizonte achamos que é aí que se cruza o céu e a terra, mas onde ele verdadeiramente se cruza é no coração de cada homem, independentemente da sua condição, porque é amado por Deus. E eu acho que esta é a grande mensagem do Papa Francisco nestas jornadas. Por outro lado, há pouco no bairro da Serafina, já perto dos mais pobres, há quase um regressar a Buenos Aires, quando era sacerdote, nos arredores de uma cidade complexa. Sem dúvida, eu acho que a visita ao bairro da Serafina é um momento marcante, talvez um momento, eu arrisco a dizer, o momento mais icónico da visita do Papa a Portugal, porque não é comum os Papas visitarem um bairro social, mas o Papa diz-nos e repete isto com frequência, que enquanto houver uma pessoa descartada não podemos viver a fraternidade universal. E, portanto, o Papa deslocou-se a um bairro onde sabemos que existem alguns perigos e condições sociais, por vezes, que não são tão boas. Ainda assim o Papa foi e quis marcar presença junto destas pessoas que têm tanto valor como qualquer outro português ou qualquer outro cidadão do mundo. Como o Papa dizia ontem, a Igreja está aberta, está de portas escancaradas para todos, todos, todos. Há uma outra mensagem que também é de salientar, que é o facto do Papa ter dito para não nos focarmos na doença e se sentirmos a nossa própria essência, não a valorizar demasiado. É mais uma vez ele a chamar-nos a pôr os pés na terra e a sermos otimistas. Eu acho que é pôr os pés na terra e a cabeça no céu. Todos nós, segundo o Papa Francisco, e todos os católicos e cristãos do mundo, somos criação de Deus. É impossível sermos criatura de Deus e Deus não nos amar profundamente. Portanto, ama-nos a todos, independentemente da nossa condição e do nosso estado. Deus ama-nos por aquilo que nós somos, nas papas do Papa Francisco de ontem. Ama-nos por aquilo que nós somos, não pela condição em que nos encontramos. E esta mensagem do Papa eu acho que é inspiradora e que também nos leva à ação para partirmos a caminho do outro, independentemente da sua condição, e, como dizia na Serafina, a sujarmos as mãos junto daqueles que precisam, porque isso é a verdadeira fraternidade universal. Vamos ter a Via Sacra, que acaba por demonstrar, através de 14 estações, as grandes dificuldades e as urgências do mundo, aquilo que vale a pena realmente pensar. O que é que está à espera? O que é que podemos tirar e esperar de hoje ao fim do dia? Eu acho que podemos esperar aquilo mesmo que Cristo mostrou através da Via Sacra, é que o sofrimento leva sempre à vitória e a um caminho de ressurreição. E eu espero que isto aconteça também em Portugal, que este evento seja verdadeiramente transformador e que toque o coração de todos os peregrinos, de todos os portugueses e de todo o mundo, para termos uma visão com menos esperança, uma visão menos crítica dos problemas que nos envolvem, mas uma visão mais voltada para a ação e para aquilo que podemos sonhar, que foi aquilo que o Papa disse ontem na Católica: não se deixem guiar pelos medos e pelo sofrimento, mas sim pelos sonhos e pela esperança no futuro, que depende só de vocês. Os jovens, através destas 14 estações, vão, de alguma forma, mostrar-nos quais são os problemas que os afligem, e começam mesmo pelo facto de terem uma sociedade difícil, em que, afinal, não é assim tão fácil começar uma vida. Sem dúvida. Na segunda-feira ou na terça, a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou um estudo em que nos dizia que 25% dos jovens em Portugal estão em risco de pobreza e Portugal tem o segundo salário mais baixo jovem da União Europeia. E, portanto, os jovens não têm um futuro fácil pela frente. Eu acho que também compete a nós, como sociedade, ao governo português e aos governos de todo o mundo, darem aos jovens o poder de criarem um futuro que seja melhor, porque os jovens têm muita vontade e muita energia para o fazer e, portanto, eu acho que é necessário incluir mais os jovens também nas decisões políticas para que possam construir o seu futuro. Enquanto professora de Economia, acha que este momento vai mudar um pouco a sociedade e a forma dos gestores olharem para as carreiras profissionais dos jovens?
Eu acho que sim, acho que a mudança já começou, nós vemos isso na universidade e eu trabalho muito de perto com muitas empresas em Portugal. As empresas já sabem que a forma antiga de atuarem e voltarem-se apenas para o lucro já é parte do passado, portanto o futuro é um futuro com mais propósito também para os nossos recursos humanos, que são os jovens que têm que captar, e portanto o futuro é um futuro de sustentabilidade em que a economia é fundamental e o lucro também, mas em que temos que olhar às necessidades da sociedade e às necessidades do planeta e do ambiente, porque é impossível uma economia onde a sociedade falha e onde não existem cuidados sociais e cuidados pelo planeta. Afinal de tudo, o planeta é aquilo que nos sustém e se não soubermos cuidar dele, não vamos estar aqui no futuro. E como dizia bem, os salários em Portugal preocupam porque não chegam para viver, quer dos jovens, quer dos menos jovens. O que é que poderá acontecer a partir daqui, uma vez que os salários nunca foram bem cuidados, nunca foram bem cuidados pelos próprios empresários, ou pela maioria das empresas? Eu acho que esse é um desafio económico muito grande. Portugal está na cauda da Europa cada vez mais e, portanto, eu acho que, tal como o Papa Francisco nos desafia a pensar numa nova economia de Francisco, onde nós cuidamos das franjas da população, onde temos que sair para cuidar daqueles que estão a ser mais descartados, eu acho que também este pode ser um convite para os nossos políticos repensarem uma economia onde cada pessoa recebe um salário que lhe permite ter uma vida digna e um desenvolvimento integral, como nos convida o Papa Francisco a pensar. E, portanto, com salários baixos, com falta de emprego, as pessoas não conseguem ter um futuro digno, não conseguem ter um presente digno, e eu acho que esse é o grande desafio, já que António Costa e Carlos Moedas nos dizem que estão tão felizes com esta vinda do Papa a Portugal. Eu desafio também António Costa a pensar em como é que vai melhorar as condições de vida dos portugueses e estes salários que estão na cauda da Europa. Afinal, Portugal é um país que merece mais. Muito obrigada, deixamos aqui mensagens úteis com certeza, quer a nível de essência das emoções e dos valores, quer também a nível da sociedade e da economia.